queridos, eu vou estar compartilhando um pouquinho com vocês sobre o tema arrependimento e confissão, certo? Que vem na sequência do pecado e suas consequências. Eu vou voltar talvez um pouquinho a falar do pecado de uma forma rápida, embora o pastor Esdras já falou, mas para a gente dar um embasamento da próxima etapa, que é a confissão. O nosso texto base é 2 Samuel 12, de 1 a 13, né? E o versículo que Deus colocou no meu coração para a gente estar ministrando, vou pedir para os meninos colocar ali o slide, Isaías 59, 1 e 2, amém? Que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 1, 2. E a historinha, né, de Davi, nós estamos aqui falando sobre Davi, amém? A gente já ouviu falar que ele pecou, né? A ministração primeira foi sobre o pecado de suicídio, de adultério e de mentira, né? Ontem o Heitor pregou aqui, ministrou aqui e trouxe mais um que eu não tinha me atentado, que é a mentira, né? E homicídio, homicídio, adultério e a mentira. Então, ele havia pecado, amém? E então, o que aconteceu logo depois que ele pecou, né? É o que vai falar aqui nessa passagem de 2 Samuel 1 a 12. Vou estar lendo com vocês, quem tiver com a palavra aí, se os meninos conseguirem colocar lá, né? Então, diz assim: O Senhor, pois, enviou Natã a Davi. E entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas, do seu gado, para aquisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: Este homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os seus olhos e a darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz desse sol. Pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Tomou Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Amém? Então, amados, o que nós vemos aqui nesse texto, né? Nós vemos o pecado, né? Natã havia pecado, porém, esse pecado de Davi, até Natã chegar, ele estava oculto. Amém? Ele pecou e continuou vivendo a sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. E estava ali, guardadinho. Então, para que a gente vê aqui nesse texto, o Senhor falando ali quais seriam as consequências desse pecado, que foi a palestra anterior, a ministração anterior. Que todo pecado tem consequência. E aqui ficou claro, Deus falando para ele claramente quais seriam as consequências daquela atitude.
E mesmo ele se arrependendo, ele teria consequências. Amém? Porém, as consequências seriam amenizadas, porque no final Natan falou, Deus te perdoou, porque te perdoou não vai morrer. Né? O plano de Deus não vai deixar de acontecer por causa do seu pecado. Porém, algumas consequências você vai ter. Então, é importante a gente entender primeiro o que é pecado. O que a Bíblia diz de pecado. Né? O pecado, ele significa errar o alvo dos padrões perfeitos de Deus. Qualquer ato, sentimento ou pensamento que vão contra os padrões de Deus. Amém? Tudo que eu penso, sinto e faço contra a palavra, contra os princípios, isso significa pecado. E quando eu peco, eu vou ter consequências, que vai ser repercutido na minha vida. Sofrimento, angústia, muitas vezes está lá dentro. A maioria da consequência do pecado é dentro da gente, e não fora. Né? Fizemos a Veredas antiga final de semana, e o pastor tem algumas coisas que eu até trouxe aqui, que ele que trouxe. E ele falou muito isso, e é uma grande verdade. Né? Por que algumas pessoas lidam, às vezes duas pessoas vivem o mesmo trauma. Uma consegue lidar com aquilo de uma forma tranquila, outras não. Né? Por quê? Porque está lá dentro, a raiz está lá dentro. Então, o que precisa acontecer é dentro de nós. Amém? Muito mais do que fora. Então, as consequências do pecado, muitas vezes, vai dentro, mas também tem coisas fora, como Deus falou aqui para Davi. Que várias coisas que acontecer com ele estavam fora, mas muitas das coisas dentro dele. Amém? As consequências do pecado podem ser um indicador indicador do que está acontecendo dentro de mim. Né? Porque quando a gente segue a Bíblia, os princípios de Deus, é para a nossa vida funcionar adequadamente. Não foi assim no começo da vida de Davi? Se você for ler quando ele começou, depois que Deus ungiu Davi, tudo na vida dele, ele passou por muita luta, mas Deus era com ele. E porque ele era com ele, ele prevalecia nas suas lutas, nas suas dificuldades. Ele crescia com as suas lutas, com as suas dificuldades. Então, significa que se eu estou alicerçado na palavra, amados, as consequências, se elas virem, é para o meu crescimento apenas. Mas muitas das consequências que temos é porque estamos fora da palavra. Amém? Muitas das consequências. Então, a consequência, a angústia, a depressão, os medos, os problemas financeiros, às vezes, problemas de relacionamento, muitas vezes ele é um sintoma. Amém? Então, é importante a gente começar a mudar o nosso foco de oração. Muitas vezes a gente vai para Deus para buscar o quê? Senhor, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse patrão, afasta de mim essa situação que toda vez acontece na minha vida. Eu estou cansado de viver de novo, o mesmo problema, a mesma dificuldade. Tira de mim. Muitas vezes o nosso foco está na consequência, amados. E nós não oramos aquilo que devemos orar. Deus, revela se há uma raiz dentro de mim, pecaminosa, que está gerando essa consequência. E me mostra para que haja arrependimento, para que haja cura. Nós precisamos mudar o nosso foco, amados, muitas vezes. Então, comece a olhar os seus sintomas, não somente como, Deus quer, Deus quis, é coisa do diabo, eu vou repreender em nome de Jesus. Né? Começa a olhar, Deus, essa consequência aqui, tem alguma coisa a ver com o meu coração? Com aquilo que eu estou fazendo, sentindo e pensando que está em desalinhamento com a tua palavra? Porque Davi, naquele momento que ele foi confrontado por Natan, ele estava dormindo, amados. Ele tinha feito horrores de pecado, ele estava vivendo, entre aspas, bem. Né? E muitas vezes se ele não há um processo de Deus ali, ele poderia ter morrido. Ele poderia ter perdido o reinado. Nós poderíamos não estar aqui agora, porque o propósito teria sido interrompido na vida de Davi. Amém? Então, é importante a gente entender algumas coisas que eu aprendi lá no Veredas e vou trazer aqui para vocês. Então, assim, amados, é importante a gente entender que nós somos um ser trino. Né? Nós temos uma alma, somos um espírito, habitamos num corpo. Então, o nosso ser tem 3 áreas na nossa vida. Eu vou pedir para os meninos projetar lá, próximo slide. Isso. Então, aqui, existe ali, né, a nossa... Quando nós não conhecemos a Jesus... Existe a nossa alma. A nossa alma são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa vontade, é o coração, certo? Quando nós não conhecemos a Deus, nós só conhecemos a carne, que é a velha criatura,
que são os desejos da carne, os valores do mundo. Isso aqui é o que nos rege, amém? A partir do momento que nós aceitamos Jesus, o nosso espírito ele é vivificado. E aí nós passamos o quê? A ter a vida de Deus no nosso coração, amém? Porém, a alma, ela tem um objetivo. A nossa alma, ela busca a paz. Ela busca estar bem. Todo o tempo. E quando ela percebe que alguma coisa não está bem, ela vai buscar ajuda em um dos dois. Ou ela vai buscar na carne, ou ela vai buscar no espírito. Amém? Por quê? Porque ela quer estar bem. Ela não está legal, ela está ansiosa, ela está preocupada, ela está angustiada, ela está nervosa, ela está com medo, triste, né? E ela quer sair daquilo. Nós não queremos viver assim. A nossa alma não deseja que nós estejamos assim. Então, ela vai buscar ajuda ou na carne ou no espírito. Certo? E aí, o que vai prevalecer se eu busco na carne ou no espírito é o tanto de comunhão que eu tenho com Deus, o tanto que eu conheço da palavra. Porque o espírito fala do reino de Deus. Amém? Quando João Batista veio, ele falou o que para as pessoas? Arrependei-vos dos vossos pecados, o pecado que você está vivendo na carne, e venha para o Espírito, porque é chegado o reino do Espírito. Então, são dois reinos diferentes, queridos. E nós estamos no meio. E aí nós vamos ter que escolher se eu vou optar para o reino da carne, se eu vou optar para o reino do Espírito. Todo o tempo nós somos convidados, porque a nossa alma, ela deseja. A nossa alma quer muita coisa. A nossa alma quer a paz, quer o conforto, quer o bem-estar. E ela vai procurar um lado ou no outro. E o que vai fazer essa alma, né, caminhar mais no pecado ou menos no pecado é para onde ela vai se inclinar, para um lado ou para o outro. Aí depende do que eu tenho fortalecido na minha vida. Então é importante a gente entender isso, que quando eu venho para Jesus, eu estou vivendo só na carne. A minha alma busca alívio na carne. Então é muito comum, por exemplo, pessoas muito ansiosas, né, comer muito. Pessoas ansiosas, na ansiedade, vai lá e compra coisas, vai lá e... Como foi com Davi? Com certeza, nesse episódio, Davi, ele não estava bem. A alma dele não estava bem, né? Com certeza, nesse momento da vida dele, a comunhão dele com Deus não estava 100%. Porque nós temos aqui um relato que, no momento de guerra, que o pessoal estava indo cumprindo o seu propósito, ele ficou em casa. Amém? Uma pessoa que está em plena comunhão com Deus, não vai deixar de cumprir um chamado. Se eu estou em comunhão com Deus, eu estou orando, estou bem. Como foi agora, né? Estou lá orando, aí o pastor fala assim, vai lá, você ministra uma palavra? Claro, pastor. Claro. É minha missão, é meu chamado. Eu vou, né? Agora, se eu não estou bem, eu vou falar para ele, pastor, não estou bem, sabe? Eu não estou legal, prefiro ficar em casa, estou passando por uma situação, e não vai. Não cumpre o chamado, não cumpre o servir, porque a alma está doente. Com certeza, Davi estava assim, amados. E naquele momento, ele estava frágil, a alma dele não estava bem. A alma dele estava falando, você precisa de bem-estar, você precisa de paz, você precisa resolver esse conflito que você não está conseguindo resolver. O que ele fez? Ele inclinou para onde? Aí vem a tentação. É assim que acontece na nossa vida, amada. A tentação que envia sempre é o diabo. Deus nunca nos tenta. O que faz a gente cair, a tentação, é a escolha que fazemos. E se a sua nossa alma está fragilizada e está tendenciosa para a carne, ela vai cair no pecado. E aí as consequências são piores. Porque a sua alma nunca é saciada. Já viu aquela situação? Quem peca uma vez, peca duas. Por exemplo, pessoas que vão para a droga. Não conseguem se livrar. Por quê? Porque é aquela sensação de bem-estar. Bem-estar, 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 bem-estar. Você sempre precisa daquilo e nunca se sacia para sempre. Amém? Então, naquele episódio, Davi estava nessa fragilidade. E inclinou para a carne e pecou. Então, foi isso que Davi fez. Mas, glória a Deus que nós temos um Deus, amados, que nos ama. Ele tem um plano na minha vida, ele tem um plano na sua vida. E se ele percebe que nós estamos inclinando muito a nossa vida para a carne, com certeza, se você tem um coração em Deus, Deus vai levantar um Natã na sua vida, amém? Ele vai levantar um Natã. E nós temos tido Natãs na nossa vida todos os domingos, todas as terças-feiras. Natãs na nossa vida significa domingo, quando é pregada a palavra de Deus.
Natan na sua vida significa a sua célula, quando você está lá se expondo a uma ministração. Natan na nossa vida significa quando o nosso líder vem nos cutucar. Natan na nossa vida significa quando um profeta de Deus é levantado para trazer uma palavra para você. Amém? Esses são os Natãs que Deus usa para nos incomodar, queridos. Por quê? Porque muitas vezes o pecado que nós já cometemos, ele está tão endurecido dentro de nós, que nós não conseguimos ter consciência dele. É o que aconteceu com Davi. Porque às vezes a gente acha que pecado é só matar, roubar, né? Ah, não, eu não matei, eu sou bonzinho. Davi, naquele momento, ele era o rei. Imagina, ele estava se sentindo ali, foi se afastando de Deus e nem percebeu. E ficou com aquele pecado dentro dele, sem incomodar. Muitas vezes, amados, nós somos assim, a gente acostuma com o pecado dentro da gente e nem toma consciência que ele está lá. Criou raízes, cresceu dentro da gente, criou base para o inimigo nos aprisionar. E a gente vai vivendo a vida. E aí a sua vida está sempre da mesma maneira, não muda, as consequências ali toda vez, sem perceber que lá no profundo existe um pecado oculto. E pecado aqui, amados, nós temos que lembrar que não é só ação. Às vezes a gente associa pecado com ação. Não, eu menti, eu xinguei, né? Eu caluniei, eu falei mal de um irmão, né? Nós que já somos do Senhor, a gente não comete mais aqueles pecados cabeludos, né? Então, aquelas coisas que a gente fazia lá no passado, ou às vezes nunca fez, né? Mas a gente vem vindo para Deus, a gente vai se santificando. Amém? Glória a Deus. Mas nós temos que também pensar nos pecados dos sentimentos e os pecados dos pensamentos. Jesus falou, olha, lá em, acho que Mateus, né? Quando ele começa a falar, olha, você não peca só quando você adultera. Isso daí já é o último. Você peca quando você deseja, olha para uma mulher com desejos impuros. Isso é sentimento, isso é pensamento, não é ação. Então peraí, né? É muito mais profundo do que às vezes a gente imagina. Amém? Então nós precisamos de Natãs na nossa vida para nos cutucar, queridos. Porque às vezes a gente tem a tendência, nós temos mecanismos de defesa que quer preservar a nossa vida para a gente não sentir dor. E quando a gente é confrontado pelo pecado, dói, né? Você vai ter as consequências, mas é a única forma de crescermos. Não existe outra forma da gente amadurecer. Se a gente viver uma vida muito certinha, muito bonitinha, sem nada, sem confronto, sem dificuldade, né? E aí? Eu não precisava estar aqui. A gente podia estar no céu já, não é? É lá que é o lugar de tudo perfeito. Aqui, o Senhor quer nos transformar para o louvor da glória dEle. Ele quer que a gente viva a palavra dEle 100%. E quanto mais a gente receber os Natãs na nossa vida, quanto mais a gente inclinar a nossa alma para o Espírito, mais nós vamos sendo curados, libertos, sarados, e o propósito de Deus serão cumpridos. Amados, não dá mais para perder tempo. Eu já estou com quase 50 anos, eu falo, Deus, eu tenho o que mais? 10 anos, 15, 20 aí de vida produtiva? Chega, Deus, eu quero ser canal do Senhor para alcançar vidas. E se eu estiver doente na minha alma, queridos, eu vou estagnar o propósito de Deus. Se Davi não se arrepende naquele momento, ele ia o quê? Ele ia ficar morto ali. Deus ia levantar outro, porque o plano de Deus não para. Eu creio que Deus ia levantar outro. Mas Davi era ungido de Deus. Deus tinha um amor por ele. Amém? Então, qual é a saída para tudo isso? Qual é a saída? Primeiro, eu ter consciência que a minha vida funciona assim. Que todo momento eu vou estar sendo inclinado para um lado ou para o outro. E o que vai depender disso são as minhas escolhas. E o que eu enchi no meu coração. Amém? Isso vai me ajudar a evitar pecados. Então, como está a sua leitura na Bíblia? Você tem lido Bíblia, amados? Como é que eu posso saber se eu estou correta ou errada se eu não medito na Bíblia? Se Deus fala para mim que medo é pecado, sentir medo é pecado. Sentir ira, o sentir no momento nem é pecado, porque nós somos humanos, amados, amém? Vem aquele sentimento, às vezes uma situação que você viveu, vem. Agora, o que eu faço com esse sentimento é que vai gerar o pecado. Se eu alimento esse sentimento, por exemplo, vem o medo no meu coração.
o pastor me chama para vir ministrar essa palavra aqui. Me vem o medo. Ai, consequência de coisas lá do meu passado. Um dia, talvez, alguém me chamou para fazer uma palestra, eu fui ridicularizada. Isso trouxe trauma para mim. E aí eu já me recuo. Ai, nunca mais vou ministrar. Passei vergonha lá no dia do seminário da faculdade, não vou mais. Você fica com aquilo. Aí vem alguém, cutuca você, vai fazer uma palestra. Ah, não vou. Ai, morre de medo. E não age, e não faz. Você tá dando voz para quem? Para a carne. E aí você recusa. Ou então você fica passando mal. Não, eu vou falar para o pastor que eu vou, mas eu passo mal. Eu fico roendo unha, né? Então isso é sinal. O que eu estou fazendo com esse medo? Vem um sentimento, vem uma ira no meu coração, né? Com relação ao irmão. O que eu faço com essa ira, né? Então nós temos que prestar atenção o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Porque se eu alimento isso, eu vou gerar pecado. Eu deixo de ser vítima para ser vilã. Amém? E aí nós precisamos aprender. Quando vinha o sentimento, por exemplo, Davi estava fora do plano, ele estava distante de Deus. Vai ver que a alma dele estava vazia, estava sem sentido. Ah, eu não vou nessa guerra não, estava desanimada. Ah, não vou ficar por aqui. Se ele tivesse inclinado o coração dele e orado, Pai, não estou bem, a minha alma... Deus ia trazer uma revelação, Deus ia falar com ele, Deus ia reerguê-lo, ele ia ser tratado por Deus ali e ele ia para a guerra, amados. É que ele não fez isso, ele alimentou aqueles sentimentos. Então, o primeiro ponto é esse. Eu preciso me perceber para evitar de ir para o lado da carne e me voltar para o Espírito, que é buscar a Deus, que é meditar a palavra. Tenha um sentimento, consulte Deus. Medite na Bíblia todos os dias, reserve um tempo para você se encher da palavra. Na hora que vem alguma coisa, você vai lembrar. Por exemplo, você está com medo, você vai lembrar do versículo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Aí você vai falar, mas a verdade de Deus é porque eu não tenha medo. Você precisa conhecer a palavra, nós precisamos conhecer a palavra. A gente conhece muito pouco da palavra, queridos, muito pouco. Lemos a palavra muito pouco. Não podemos deixar de nos expor à palavra só no culto de domingo. Todos os dias, como o pastor tem pregado aqui, maná do céu. Ela é a nossa referência. Porque eu preciso viver no Espírito. E se eu não tenho a palavra no coração, como é que eu vou viver no Espírito? Na hora que vem a luta, a tentação, eu vou inclinar para a carne. Porque é a carne que eu conheço. Quantos anos a gente vive no mundo? Valores do mundo. São forças contrárias. A carne milita contra o Espírito. Eu só vou ter força para ganhar da carne se eu estiver cheia do Espírito. Amém? E eu preciso me encher do Espírito, eu preciso me encher da palavra de Deus todos os dias. E é uma delícia. Quero dizer para você que na hora que a gente está assim, naquele namorado com Deus, é muito bom ler a Bíblia. É muito bom. Porque você não lê mais a Bíblia aquela coisa assim, tem que ler. É uma coisa gostosa, que você sente Deus falar com você. Amém? Bom, mas aí, enfim, mas se eu pequei? Né? Que muitas vezes a gente vai para a carne. Nós estamos aqui ainda, estamos num processo. Muitas vezes a gente inclina para a carne. Então, qual é a saída? Que é o tema da nossa ministração de agora, né? O primeiro ponto, queridos, é nós sentirmos a dor por esse pecado. Eu tomei consciência que aquilo é pecado, que desagrada a Deus, eu preciso me arrepender. E o que é arrependimento? Arrependimento significa dor, pesar, né? Isso daí é depois, viu? Pode já tirar isso daqui, depois a gente entra nele. O arrependimento significa dor, pesar ou lamentação pelo mal cometido, compunção, contrição e mudança de rota, no pensar, no sentir e no agir. Então, assim, a nossa tendência, quando pecamos, geralmente é como Davi fez, defesa. Nós vamos, às vezes, deixar lá dentro. Amém? Fica lá. Às vezes a gente não tem consciência. Porém, quando Natan vem, então você está lá. Você acabou de ter uma leve discussão aí com o seu esposo na sua família, ou com o seu irmão, alguém. Aí você vai para o culto. Você está lá louvando e tal. De repente vem uma palavra que fala de relacionamento, que fala, você sente Deus falar com você. Aquilo é para você. É o Natan falando conosco. O que é que eu faço com aquilo, queridos? O que é que eu faço com aquilo? Eu deixo aquela palavra entrar na minha vida.
e vomito. Nós temos que aprender a vomitar pecado. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive semana passada, de vômito. O Espírito Santo falou que eu precisava vomitar coisas velhas dentro de mim. Ou eu faço de conta que não é comigo. Davi fez isso. Ele ficou vivendo, ele pecou e fez de conta que não era com ele. Engoliu aquilo lá, guardou bem escondidinho no seu coração, ficou ali e viveu a vida anos. E a vida não muda, não transforma, nada muda na sua vida, porque você guardou aquele pecadinho ali, achando que é bobeirinha, né? O seu mecanismo de, não expõe não, porque vai te doer, vai trazer, né? E guarda, né? Então, não é esse o caminho que Deus tem para nós. A nossa alma, às vezes, vai tentar fazer isso. Esconder, guardar, não tratar, mas não é a vontade de Deus. Amém? Então, nós recebemos Natan, estamos meditando na Bíblia, tomamos consciência que aquilo é errado. Primeiro passo, arrependimento. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo, traz dor no meu coração. Tem aquela passagem em Joel, né, que eu gosto muito, lá Joel 2, que Deus fala lá, arrependei-vos, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com choro, com pranto e com jejum. Não é um arrependimento superficial. Nós temos que sair do superficial, queridos. Muitas vezes a gente vive no superficial. A palavra de Deus é pregada, nós ouvimos, é linda, maravilhosa. Acabou o culto, estamos ali conversando com um, com o outro, vamos para casa, outro dia, a mesma coisa. Não vemos aqui na frente chorar. É bom chorar, muito bom chorar. Quando você chora por aquilo, que aquilo te incomoda, olha, é cura para o nosso interior. Amém? Nós precisamos deixar o Espírito Santo quebrantar o nosso coração. Vim para o culto, para a célula, na presença de Deus. Peça para o Espírito Santo te quebrantar antes de qualquer coisa. Quebranta-me, Deus, quebranta-me. Começa adorando, começa louvando, começa falando. Deus vai falar com você, seu coração vai ser tomado pelo Espírito Santo. É isso que Deus quer, amolecer o nosso coração para que Ele possa curar o nosso interior. Porque senão a gente fica pessoas endurecidas, às vezes até conhecedoras da palavra, mas que não saiu daqui, não caiu aqui e não gerou mudança. E a nossa vida fica infrutífera. Amém? E o Senhor não quer isso. E quando Deus nos cura, amados, você pode ver, quando eu recebo uma cura de Deus, algo acontece sobrenatural. É impressionante. É impressionante quando eu vou lá, que eu sinto Deus ir no fundo, que Ele me faz vomitar aquilo, que Ele me faz, que eu choro, que eu fico ali aos pedaços mesmo, fico aos pedaços. Depois Ele vem, me levanta, amém? No outro dia acontece uma coisa sobrenatural. É impressionante, né? Então, isso é o caminhar de Deus, isso é a maneira de Deus, isso é a maneira espiritual. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, que é totalmente diferente do reino da nossa carne. Amém? Bom, mas e aí? O que devemos fazer? Né? É interessante aqui, antes da gente falar dos pontinhos para a gente finalizar, que quando Deus vai lá falar para usar Natan, né, primeiro ele começa de uma forma discreta. Então Deus fala para ele de uma forma bem discreta, dá um exemplo para ele, né? Discretamente. Como o pastor, né? Quando quer falar alguma coisa para a ovelha, para o discípulo, vai bem assim, né? Jeitinho pastoril, assim, todo jeitoso, né? Só que Davi não entendeu a história. Não entendeu. Ele continuou, esse homem merece morrer. Estava fora dele, não tinha caído a ficha. Aí Deus vai lá, amados, e fala diretamente para ele. Vai lá e puxa a orelha mesmo, fala o que tem que falar na lata. Para doer no coração mesmo, né? E quando ele fala, é quando a ficha cai. Quando Deus fala, a ficha cai. E ele fala no detalhe. Deus não vai falar você pecou, ele fala todos os pecados que Davi fez. Isso mostra para a gente como que a gente deve confessar os nossos pecados, que é a nossa próxima parte aqui, que é arrependimento e confissão. Deus fala no detalhe para ele. E é quando ele cai a ficha. E aí ele fala, pequei contra ti. Ali, Deus incomodou. Então, às vezes, não vai ser na primeira que a ficha vai cair. Mas às vezes vai ser, mas Deus vai tentar. Deus trabalha o tempo inteiro para isso, amados. Para nos mudar. Bênção é consequência. Nós não temos que vir para o culto para buscar bênção. A bênção vai ser consequência daquilo que eu permitir que Deus trabalhe dentro de mim. Pode ter certeza que Ele vai te abençoar
todo o tempo, porque esse é o prazer de Deus. Nós que somos líderes de células, como a gente se alegra quando a gente tem um discípulo que está nos caminhos de Deus, que está vindo. Essa semana eu fiquei todo o tempo, gente, vamos para o evento da igreja, vamos para o evento da igreja. Quando eu vejo os meus discípulos aqui, que alegria que me dá. Que alegria, gente, ver eles aqui. Teve um casal que veio todos os dias. 2 casais, minto, 2. Que alegria. E eu fiquei pensando, que alegria. E com certeza eles estão bebendo, estão recebendo. Porque se eles estão aqui, porque eles querem, estão desejosos. Que alegria. É saber que eles vão ser abençoados. Eu não preciso ficar lá orando para eles. Ai, Senhor, irmã, abençoa fulano, abençoa ciclano. Podemos até fazer isso, com certeza. Porém, o que eles estão recebendo aqui, o que Deus está fazendo na vida deles, vai gerar mudança na vida deles, vai gerar bênção. Eu creio assim, em nome de Jesus. Amém? Então, o que mais Deus está preocupado na minha vida é mudar o meu interior. E às vezes a gente demora demais para entender isso. Demora demais para entender. Demora demais. Né? Como a gente, às vezes, é cabeça dura. Né? Quando a gente começa a deixar Deus tratar, deixar Deus, entre aspas, morrer para nós, Deus começa o trabalhar dele, começa a fazer a vontade dele, do jeito dele, e eu não vou sofrer mais, porque a vontade dele é que tem que estabelecer. Vou sofrer menos, vamos dizer assim, que a minha alma vai estar mais amadurecida, entendendo e caminhando com o Senhor da maneira que ele deseja. Amém? Bom, mas aí eu pequei, certo? Então vamos lá para os últimos slides. Pode passar o slide. Então, qual o primeiro passo? Depois que eu me arrependi, né? O arrependimento, então, é isso. É tomar consciência que eu pequei e sentir dor. E pedir para Deus, Deus, me mostra que eu pequei. Mas em seguida, queridos, eu tive consciência, aquilo me tocou. Nossa, pisei na bola, fui lá, ofendi tal pessoa, senti esse sentimento, fiquei alimentando, achando que aquela pessoa estava fazendo isso, maquinando mal contra mim. Quanta coisa, quanto julgamento às vezes a gente tem na igreja, queridos. Porque um colega às vezes fez uma coisa, você já acha 1000 outras coisas, julga e alimenta aquele julgamento. Aí vem a palavra sobre julgamento, aí você é tocado ali. O que eu tenho que fazer imediatamente? Eu preciso confessar. Amém? Então, o pecado precisa ser reconhecido, tem consequências. Tem que parar de fugir, fazer de conta que não é comigo. Isso a gente já falou. Pode ir para o segundo, André. Preciso me arrepender, sentir dor pelo que fez e querer mudar. Abandonar o pecado, também já falamos. Terceiro, confissão. Vomitar no detalhe tudo que desagrada a Deus. Semana passada eu fiz o Veredas que eu falei para vocês. Eu tinha feito esse Veredas há 15 anos atrás. E achava que não precisava mais. Para quê? Já fiz, conheço. A minha querida irmã Fernanda. Lu, vamos fazer, Lu. Vamos fazer. E eu senti de Deus aquilo. Falei, tá bom, eu vou fazer. E fui. Né? Amados, como eu estou sendo tratada. Vocês não têm noção de como eu estou sendo tratada. E aí, quando foi a semana passada, a gente estava lá, tal. Aí vem a palavra, né? E aí o pastor ministrou sobre o medo da morte. O que eu faço com o medo da morte? Nossa, ele deu alguns caminhos ali, quando a morte vem, morte assim, medo da morte financeira, a morte emocional, não a morte física, mas também a morte física, né? Que o problema maior do homem é o medo, né? Ele fala sobre isso. O que eu faço com o medo da morte? Ou eu fujo, ou eu luto, né? E é exatamente isso. Ou a gente foge, não quer ter contato com aquilo, ou a gente luta do nosso jeito. Às vezes até do jeito de Deus. Faz batalha espiritual, você fica cansado. Mas ele apresentou uma terceira alternativa, que era a alternativa de Deus. Ele falou, a morte, quando chega, nós temos que aprender a pegar a morte, passar a morte para a cruz de Cristo, para a morte de Cristo. Ali ela é morta, e ali vem a vida. Gente, aquela palavra, aquilo foi comigo, me compungindo. Quando eu cheguei na salinha de ministração, era como se eu estivesse querendo vomitar. Eu não deixei ninguém falar. Eu falei, gente, eu preciso falar. Estava aqui. Sabe aquela sensação de vômito que você tem? Às vezes, você tem que vomitar. Não importa onde você está, você tem que correr para o banheiro. Já passaram por isso. Você tem que correr para o banheiro porque você sabe que você vai vomitar. Eu estava assim. O Espírito Santo me incomodou de uma tal forma que eu precisava vomitar. Então, amados, não basta a gente se arrepender. Não basta ter consciência que eu pequei. Eu preciso confessar. Lá em João, Deus fala, né, que nós precisamos confessar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Nós precisamos confessar.
Então, precisamos falar com Deus e às vezes em grupo. Tem um versículo também que fala isso. Quando você confessa em grupo, você vai ser curado. Confessa para sua esposa, confessa para as pessoas que você confia. Amém? Mas não vamos mais guardar pecado dentro da gente. E lembrar que pecado não é só ação, é sentimento. Eu estava com medo. Ali Deus me revelou medo. Um medo profundo de algumas coisas ali. Né? Na minha vida, que eu estava me sentindo ameaçada pela morte. E eu percebi aquilo que não era ação, era sentimento. Que com certeza estava gerando ação. Estava gerando ação, com certeza. Isso gera ação. Né? E aí o Senhor falou que eu precisava vomitar. Outro dia eu estava pensando num exemplo. Por exemplo, vou pegar até exemplo meu. É coisa que aconteceu comigo. Eu não estava muito bem, né? Me sentindo algumas coisas assim, não estava bem. Medo de algumas coisas. E aí eu não tratei aquilo ali. Ficou, certo? Aí você vai... Aconteceu uma situação, isso me frustrou, aconteceu outra, me frustrou, aconteceu outra, me frustrou. A sensação que eu tinha é que Deus não estava se importando comigo. Eu fiquei emburrada com Deus dentro do meu coração. Emburrei. Falei, Deus não está se preocupando. Eu gerei uma expectativa aqui, fui, fiz, não deu certo. Gerei outra, não deu certo. Gerei outra, não deu certo. O que está acontecendo? Mas lá dentro, isso comigo. Não fui confessar para Deus. Amém? Aí eu pedi para uma pessoa fazer uma coisa para mim. Essa pessoa não fez, ou fez errado. Eu fiquei tão irada com aquela pessoa, amados, mas eu tão irada ali, que aí eu acabei falando uma coisa que entristeceu o coração dela. Depois Deus foi me mostrar onde é que estava a minha indignação. Não era com a pessoa, era lá atrás, com Deus. É como assim, Deus, como que o Senhor não... As minhas expectativas não foram supridas. E aí, o Senhor não está se incomodando? O meu ego, tem que fazer... Tem que acontecer. Eu orei, eu clamei, eu fiz. Por que não aconteceu? Estava lá dentro. Então, quer dizer, aquilo que eu te pedi, o Senhor não me deu. E isso me frustrou. Aí, quando eu pedi alguma coisa para uma pessoa e ela não fez, me frustrou também. Aí eu pude extravasar minha ira. Percebe? Então, o problema estava lá atrás. Lá vou eu para Deus. Senhor, me perdoa. Meu ego ainda está grande. Eu preciso morrer, Pai. É a tua vontade. E aí Deus vai tratando da gente. Vê como uma coisa leva a outra? Para a gente fechar, encerrar, que já estou no meu horário. Terceiro slide. Depois que eu confessei, amados, isso é muito sério, confissão. Eu estou aprendendo isso no Veredas. Não vamos deixar levar pecados para casa e nem gostar deles ficar dentro da gente. Pecado é para vomitar. Amém? Diga isso para você. Pecado, na minha vida, não é para acontecer. Mas se acontecer... Ele tem que ser confessado, vomitado, em nome de Jesus. Amém? Isso aí é consolidado. Ok? Depois que eu confessei esses pecados, eu preciso abandonar. E firmar na minha vida, na verdade, na vida espiritual. Essa vida precisa prevalecer. Amém? Então não adianta eu pecar, papapá. Por exemplo, sentimento é uma coisa complicada. Né? Eu fui lá pedir perdão dos meus medos, Aí vem a tentação. No outro dia acontece uma situação para gerar medo de novo em mim. O que é que eu faço com esse medo? Eu tenho que falar, eu já fui curada. Eu não aceito mais esse medo. E eu vou lá ler a Bíblia, vou adorar, vou louvar, vou fugir. Eu não quero mais esse sentimento no meu coração, que eu já fui sarada, curada. Pronto, daí a pouquinho você já foi para Deus, você já orou, você já louvou, você já está bem de novo. Amém? Não deixar que o pecado continue. Próximo. Os efeitos da confissão e arrependimento. Primeiro, quando a gente se confessa e arrepende, nós vamos receber perdão e misericórdia de Deus. Amém? Na hora, é automático isso. Segundo, eu vou ser curado. Terceiro, eu vou retirar a brecha que o inimigo tem para me aprisionar. E quarto, eu vou reter as consequências que o pecado tinha na minha vida. Foi o que aconteceu com Davi. Primeira coisa, Deus o perdoou. Natan falou. Quando ele falou, pequei, quando ele vomitou, Deus falou, eu te perdoo. Amém? Com certeza ali ele foi curado. Depois ele vai escrever o Salmo 51, que a gente vê a cura ali. Né? Então, a cura é quando você confessa. Depois, a brecha que o inimigo tinha para te trazer um prisioneiro naquela área, ele não tem mais, porque você foi liberto.
E por consequência disso, as bênçãos virão e te alcançarão. E nós vamos ser felizes para sempre. Não é linda essa história de amor, gente? É lindo caminhar com Deus, né? Só que não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Porque a gente não queria sentir tudo isso, a gente queria que tudo fosse muito bem, que a nossa vida caminhasse tudo bem. Mas não é assim, né? Então a gente tem que parar de lutar com Deus, parar de lutar com a vida, parar de lutar, de guerrear, sabe? Nós temos que seguir a Bíblia. A nossa batalha é em aprender a Bíblia, seguir a Bíblia e se deixar tratar por Deus. Amém? Então eu vou deixar para a gente esse convite. Que nós tenhamos fome de Deus e fome de sermos curados por Ele, tratados e ensinados por Ele. Amém? As bênçãos vão nos alcançar. Se essa for a motivação primeira do meu coração. Quando você vir para o culto, venha para adorá-lo, para louvá-lo. Quando você adora e louva, o Espírito quebranta teu coração. Amém? Prepara o teu coração para quando a palavra chegar, ela vir e mudar. Agora, se a gente está aqui para buscar bênção, isso não vai acontecer nunca, nunca. O teu coração está endurecido, você está aqui interesseiro, você vem aqui para buscar bênção e a sua vida não é transformada nunca. E não é isso que Deus quer, amém? Porque Deus tem pressa, Deus quer nos usar, quer que a gente seja frutífero no seu ministério. Mas uma igreja doente, uma pessoa doente, como é que vai curar outro? Não é assim? É o que nós vamos lá, a última ministração fala isso, curados para servir. Transformados para servir. Isso é um processo. Nós não temos que esperar ser curado totalmente para depois servir. É um processo. Mas é como estou vivendo. Ontem o Heitor ministrou sobre Saul e Davi. A diferença dos dois. Os dois pecavam. Os dois tinham deslize. Às vezes a gente vai inclinar para a carne mesmo, queridos. Por mais que a gente está cheio do Espírito, nós somos humanos. Mas a diferença está em o que eu faço com aquilo. Se eu vou para Deus, me inclino, me prostro, me peço perdão. Se eu me exponho à palavra. Quando tem os cursos de cura, quando tem evento, tem que ir, queridos. Meu coração se entristece de ver pouco. Cadê as outras pessoas da igreja? Isso me entristece. Por quê? Porque está perdendo o maná. Está perdendo a oportunidade de crescer, de amadurecer. A gente às vezes acha que sabe, já sei, já conheço. Eu fiz veredas e achei que, né? Essa semana, né? Tudo, a gente já conhece essas palavras, já fez encontro e tudo, mas cada um que vem traz algo novo que você não tinha revelação. Muitas vezes a gente é cego de algumas coisas. O Greg Hill fala da cegueira, que às vezes a gente, por mais que a gente sempre vai ter cegueira na nossa vida, mas o que vai trazer a luz é o conhecimento da palavra. Então, qual é o nosso propósito? É aí onde Jesus está, que ali é a cura, ali é a mudança, a transformação e ali é a bênção. Onde está Jesus, nós temos que estar. Amém? Vamos orar então? Vamos ficar de pé. Eu quero que nessa hora nós vamos orar para que o Espírito Santo traga revelação, que o Senhor venha como Natã agora, nessa manhã, amém? O Natã que vai falar no meu coração, no seu coração, áreas da nossa vida que precisam ser vomitadas hoje, assim como aconteceu comigo domingo passado. Eu oro para que o Espírito Santo, da mesma maneira que trabalhou comigo, trabalhe na sua vida hoje. Continue trabalhando na minha, mas a experiência que eu tive com arrependimento, com confissão, venha sobre a sua vida, venha sobre a minha vida, todos os dias, e hoje principalmente.